Olá pessoal, eu sou o professor Geraldo Cruz, estamos de volta aqui para a nossa unidade 4. Trabalhamos na unidade 1, na unidade 3, nós trabalhamos a patrística e trabalhamos a Idade Média, você recorda? Nós estamos agora na unidade 4, quando nós vamos trabalhar agora a teologia da Reforma. Só relembrando um pouco a você, o que é que marcou a Idade Média? A Idade Média vai ser um período de adequação e inculturação e sobrevivência do cristianismo, não foi isso mesmo? Você recorda? Os bárbaros entraram para o Império Romano, mas assumiram a religião cristã e a religião cristã, então, sua teologia passa por um processo de inculturação. Você recorda muito bem disso. Qual é o grande legado, portanto, da Idade Média? É o método que vai se estabelecer chamado o método da tradição. Todo esse período da Idade Média há uma tradição legada pelos pais da igreja, onde se estuda o método quádruplo que Santo Agostinho deixou para nós. Então, na história da teologia, o método quádruplo vai percorrer toda a Idade Média. E ao se estabelecer o método quádruplo como um método de interpretação da teologia na Idade Média, se estabelece o que a gente chama de tradição da interpretação. O que é o método da tradição? É o método em que se passa para frente, para adiante, daí a palavra tradição, o que os pais da igreja faziam com a interpretação, a forma como eles interpretavam o texto bíblico. E quando, na ausência do texto bíblico, as tradições da igreja que vinham da liturgia da igreja. Se estabeleceu também, portanto, um método chamado de método da tradição da igreja. Com as universidades, que nós vimos, o surgimento das universidades e o estudo científico das escrituras, estabelece-se um método mais científico. Esse método, já falamos, é um método filosófico e um método mais racional que se estabelece a partir das universidades europeias. Universidade de Paris, Bolonha, Oxford, são essas as principais universidades da Europa. Dentro das universidades, então, se estabelece agora um método que vai começar a entrar em choque com o método da tradição, o método que reverberava a interpretação dos pais apostólicos. No método mais científico, ele sendo um método mais filosófico e mais exegético, o movimento que nós já falamos para você é o movimento da volta às escrituras. O estudo da escritura agora começa a ganhar uma força muito grande. E ele começa, em alguns pontos, a contraditar o método da tradição. Esses são os métodos de interpretação dos pais da reforma, que são chamados os pré-reformados. Eles começam a trabalhar a escritura diretamente e não pela mediação da tradição. O que é que isso significa? Significa agora que a Bíblia ela está sendo interpretada de uma forma direta. Por isso que começa a haver também um movimento dentro da teologia de tradução do texto bíblico. Então, quando Lutero ele está agora no século XVI estudando teologia, o estudo da teologia agora não é apenas o estudo das tradições, do que os pais disseram. O estudo da teologia já no século XVI, ele já está se voltando para o estudo do texto. A reforma nada é, portanto, que um movimento que eclode dentro das universidades europeias, no caso de Lutero, na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e em que o texto bíblico agora ele está sendo analisado diretamente. Lutero, portanto, quando ele se volta para o texto bíblico em Wittenberg, ele inicia um estudo dos textos bíblicos a partir de Gálatas, depois a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, e ele surge com 95 teses. Essas teses são escritas em latim para que seus alunos possam estudá-la dentro da universidade e então todo um movimento de reflexão
fosse feita através dessas 95 teses. Uma dessas grandes teses de Lutero, ele estabelecia a crítica às indulgências, ou seja, o perdão do pecado adquirido através de penitências. Lutero estabelece, portanto, que a compra do perdão dos pecados era algo contra as Escrituras. E ele surge com uma doutrina chamada doutrina da justificação pela fé. Essa é a grande doutrina da Reforma, chamada posteriormente Reforma Protestante. O que é que se estabelece então na Reforma? A volta definitiva da teologia ao estudo das Escrituras e não mais pela tradição. O que significa então que o texto bíblico e a partir dele é que vai se fazer agora teologia. E a partir desse estudo do texto inicia todo um movimento na Europa chamado Reforma Protestante. Porque a Reforma protesta que a teologia seja estabelecida através de cultura, seja estabelecida através de uma tradição. Então, meus amigos, a Reforma Protestante é um período importantíssimo, não apenas para a história da teologia, mas para a história da humanidade. Porque com a Reforma Protestante, os grandes estudiosos da história da igreja e da teologia afirmam, é com a Reforma Protestante que o espírito ocidental se liberta para estudar, para fazer ciência. De uma forma muito contundente, a Reforma Protestante ataca a autoridade papal. E esta autoridade papal, de alguma forma, limitava o desenvolvimento das ciências em geral. No estudo da Reforma Protestante, então, nós temos a teologia de Lutero como o grande carro-chefe. Logo em seguida, nós vamos ter a teologia de Calvino, na Suíça. Nós vamos ter a teologia reformada entrando na Inglaterra, o anglicanismo. E logo em seguida, a teologia também reformada entrando nos Países Baixos, que são os países da Holanda, a reforma zwingliana. Então, o que nós podemos deixar como síntese da teologia reformada? É a teologia que busca agora a substituição da teologia baseada na tradição da igreja por uma teologia que venha da autoridade das Escrituras. Nesse sentido, nós vamos ter uma teologia mais exegética e uma teologia mais bíblica. O cristianismo vai se dividir entre protestantes e católicos. Os católicos vão reafirmar no Concílio de Trento a teologia da tradição, também chamada teologia escolástica, e a teologia protestante seguirá, através do estudo das Escrituras, uma teologia mais bíblica e exegética. Então, nós terminamos aqui o nosso módulo 4, nossa unidade 4, falando da teologia reformada, cujos ícones são Lutero, Calvino e as teologias na Inglaterra, o anglicanismo, e a teologia nos Países Baixos é a teologia zwingliana da teologia de tradição chamada anabatista radical. Então, fica aqui esse módulo, essa unidade da teologia reformada. No próximo módulo nós nos encontraremos, com certeza, para continuarmos falando sobre a história da teologia. Um grande abraço.